Olha, eu venho já há alguns dias prometendo uma entrevista aqui no programa que eu estava muito interessado em fazer. Primeiro, para que a pessoa fale dos fatos e depois para que a gente também procure, de alguma maneira, se mobilizar no sentido de contribuir para esse desfecho que ela está empenhada em alcançar. A nossa entrevistada de hoje é a Sandra Moreno. A Sandra Moreno é mãe da Ana Paula Moreno Germano. E a Ana Paula desapareceu em outubro de 2009, 23 anos. Ela saiu de casa na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, que é na região metropolitana de São Paulo, e às 5h30 da manhã para trabalhar. Saía cedo de casa. Ela trabalhava em Barueri, outro município aqui também da Grande São Paulo. Essa rotina ela cumpria já há 2 anos, já estava trabalhando há 2 anos, mesmo horário, mesmo lugar e tudo mais. E não voltou mais para casa, nem chegou ao trabalho. Nunca mais foi vista desde então. Obviamente o drama da família da Ana Paula é o drama de milhares de outras famílias de desaparecidos, né? A ausência de uma resposta, a ausência de um desfecho, a ausência de uma explicação prolonga, né? Eterniza o sofrimento. Você ter uma notícia terrível é sempre algo quase inconsolável, mas é um fato, é uma conclusão, é um desfecho. A partir dali, dessa notícia terrível, o tempo, e só ele é capaz de fazer isso, exerce o seu indelével poder cicatrizador, né? O tempo acaba sendo o remédio cicatrizador, às vezes leva muito tempo, mas ele é talvez o único remédio capaz de cicatrizar perdas afetivas, perdas de entes queridos. Quando você, entretanto, não tem a resposta, você não tem o fato, o tempo não exerce essa função, ou exerce com muito menos eficácia. Mas a Sandra Moreno, mãe da Ana Paula, em meio à dor, em meio à angústia, em meio à interrogação, ela encontrou forças para iniciar uma campanha, iniciar uma mobilização sobre a qual eu quero conversar com ela hoje, e vocês vão entender o quão é importante o que ela está fazendo. Bom dia, Sandra Moreno. Bom dia, Boechat. Bom dia aos seus ouvintes também. Quero te agradecer muito a paciência de receber a nossa produção, o meu pedido para falar conosco. Eu falhei 2 vezes, uma porque o programa estourou o horário na semana retrasada, e outra porque eu fui hospitalizado, acabei não podendo ligar para a Sandra na segunda-feira, como tinha prometido. Quero te agradecer. Sandra, me conta uma coisa. A razão que me fez procurá-la é porque eu vi no próprio jornal da Band a notícia de que você estava liderando uma campanha para reunir assinaturas destinadas a fazer um projeto de lei de iniciativa popular para o Congresso apreciar, mudando leis ou criando normas na área relacionada a pessoas desaparecidas. Isso mesmo. Eu queria que você dissesse o que te levou a isso, o que é isso e como que as pessoas podem contribuir. Vamos lá. Bom, como você disse, né, há 3 anos eu venho aí nessa busca incansável e nessa dor ímpar sobre o desaparecimento da minha filha. E hoje, eu caminho hoje por 2 estradas, né? Uma que é a minha procura de mãe, procurar a minha filha Ana Paula, e outra foi a soma de todos os problemas que eu encontrei, de todas as portas fechadas. Bati em milhares de portas, e todas essas portas, elas estavam fechadas, continuam fechadas, e elas são fechadas para este caso. Então, diante de uma situação dessa, não tem como você ficar esperando o que vai acontecer, porque se você se predispuser a abrir essas portas, ela não vai abrir. Por que eu digo isso para você? Porque não existe a política pública em relação a isso, porque não existe nada que obriga a essa investigação. Exatamente porque desaparecimento não é crime. Então isso não obriga a polícia a fazer um trabalho. Então nós ficamos atadas de pé e mão. Nessa causa nós somos órfãos de pai e mãe.
se uma criança desaparecer, o menor, por conta do Conselho Tutelar e de muitos mais leis que ampara a criança, entre aspas, que não é bem assim na realidade, a polícia ainda vai atrás, ainda faz um trabalho, ainda sai do lugar para se mexer. Se vai até o fim ou não, é uma outra história. Mas no caso do adulto, ela se segura de que é de maior, saiu de casa de livre e espontânea vontade, saiu porque quis. Então, entre eles deduzirem o que aconteceu e trabalharem, eles se seguram na dedução. E não tem nada que faça isso mudar, não tem uma obrigação. Então, a única coisa que nos fez acreditar que possa ser mudado é usar daquilo que nós temos em mãos, de um direito que nos foi concedido, que é a iniciativa popular. Porque por outros meios, Boechat, nós já batemos. Eu bati do estadual a presidente da República. Me conta uma coisa, quando você batia nessas portas, você disse que todas estavam fechadas. Em linhas gerais, você disse que foi do estadual ao presidente da República. Isso. Por exemplo, que portas especificamente? A polícia você já disse que não investiga, Sim. porque formalmente não está diante de um crime. Isso. Então ela não se sente obrigada a investigar, porque que fato é esse? Não é um fato penal. Então, não sendo um fato penal, eu não estou obrigado a investigar. Ou pior, porque muito fato penal eles também não investigam. Pois é. Mas eu estou menos motivado ou obrigado ainda a investigar do que já sou em relação aos demais. E quando há um menor, o desaparecido é um menor, há uma pressão um pouco circunstancial maior, e aí, em alguns casos, ocorre uma investigação. Mas mesmo assim, viu, Sandra, você melhor do que nós sabe disso, muitas mães de crianças desaparecidas batem também nas mesmas portas fechadas que não se abrem. Eu queria te perguntar, que portas foram essas além da polícia? Onde você também não encontrou nenhum tipo de amparo à sua luta, à sua peregrinação para localizar a Ana Paula? Bom, eu comecei assim. Quando eu vi que eu saí da delegacia, eu tinha um boletim de ocorrência que não tinha validade nenhuma, que eu não sei se você sabe, mas nesse caso é um papel simples e comum, não tem nenhuma validade, eu vou começar lá de trás. Quando a minha filha desapareceu, que eu tinha um boletim de ocorrência, 30 dias depois, a minha filha tinha sido demitida da empresa por justa causa, por abandono de emprego. Porque para as leis trabalhistas, o boletim de ocorrência não funciona, não é um documento oficial, não quer dizer nada. Aí eu comecei, então, a ir pelo fórum daqui da minha cidade. Eu fui, então, procurar, comecei por aqui, perto de mim, do meu lado aqui. E eu fui lá, procurei pelo juiz, que eu não consegui ser atendida, mas eu consegui ser atendida lá na segurança, no Ministério da Segurança Pública. E eles falaram assim para mim, a gente vai dizer para a senhora quais são os caminhos que a senhora tem que fazer. Falei, pois não, a senhora vai até a delegacia, registra o boletim do correio. Queria que eu fizesse um caminho inverso, eu já tinha feito. Então, aí o que eu fiz? Registrei, fiz alguns dossiês. E eu fui ao Ministério da Justiça, eu fui à Presidente da República, eu fui ao desembargador, eu fui à Corregedoria, eu fui à Polícia Federal. E de todas elas, eu tenho um documento assinado por eles, que um encaminha para o outro, dizendo assim, a causa em questão não é da nossa competência. Isso disse a Presidente da República, isso disse o Ministro da Justiça, isso disse o Departamento da Polícia Federal, todas. Parece assim, Boechat, que é uma carta cópia para todos os setores iguais. Então eles assinam e te remetem. Que absurdo.